com eles a casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Pode passar. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Pode tomar os seus assentos. Pode ficar à vontade. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa mensagem que foi escrita pelo salmista, não foi o salmista Davi que escreveu os Salmos 42, mas foi um dos levitas da casa do Senhor, que era conhecido como os filhos de Corá. Quando a gente percebe a história dos filhos de Corá, Corá foi um revolucionário da época dele que se revoltou contra a liderança de Moisés. E para a história do povo hebreu, a descendência daquele povo não era bem vista. A descendência daqueles levitas não era bem visto perante o povo hebreu. Aquele povo poderia estar no templo, mas as pessoas o julgavam eles segundo a obra dos antepassados dele. Só que Deus chega um certo tempo da história de Israel que faz questão de honrar aquele povo. Deus pega aquele povo que é da descendência, Deus pega aquele povo que é daquela linhagem que estava sendo humilhada, que estava sendo deixada, desprezada de lado, e coloca para servir no templo, e coloca para servir dentro da igreja, e coloca para servir a Cristo, e coloca aquele povo para adorar o Senhor. Aquele povo tinha o intuito de se achegar aos céus até a casa do Senhor. Aquele grupo de levitas, aquele grupo daquele povo que regia o coral, que regia o som daquela igreja, o som da época, da casa do Senhor de antigamente. Só que chega um determinado momento em que a nação de Israel é saqueada, que a nação de Israel é levada, que a nação de Israel é levada como escravo. E a história diz, e muitos historiadores dizem, que esse salmista, ele sobe até no Monte Hermon, e ele começa a observar tudo aquilo que tinha acontecido. Ele começa a observar que a casa do Senhor tinha sido posta a fogo, que a casa de Deus tinha sido derrubada, que os muros em volta da cidade tinham sido perdidos. Aí a palavra de Deus conta que o coração daquele homem se entristeceu ao ponto dele chorar, dele só conseguir chorar em cima daquele monte. Sabe por quê? Porque ele olhou para tudo aquilo que ele tinha e que aquela nação desvalorizou. Ele olhou para a história de Israel, ele falou: Deus, a minha alma está batida dentro de mim. Sabe por quê? Porque eu lembro quando eu servia na casa do Senhor, eu lembro quando eu adorava a Deus e a glória dele estabelecia, eu lembro quando eu orava ao Senhor e a glória dele se manifestava naquele lugar. E isso é um atento às nossas almas, porque independente da situação, independente da dificuldade, nós não podemos permitir que a glória dos homens roube a glória de Deus, que está dentro da casa, que quer usar os levitas, que quer usar os pregadores, que quer usar as pessoas de Deus. Por isso que ele diz: eu ainda lembro dentro de mim. A visão dele era do alto, ele olhava para baixo, mas com uma saudade. Ele olhava com receio dentro da alma dele, mas ele falava: ei, a minha alma está abatida, eu estou com vontade de chorar, porque eu sei que eu perdi aquilo que eu tinha. E tem gente dentro da igreja que sabe que perdeu a unção que tinha, sabe que perdeu a intimidade com Deus, sabe que perdeu algo que Deus entregou. Mas deixa eu te falar, o salmista em meio ao choro, o salmista em meio à angústia, o salmista em meio quase a uma crise de depressão, ele falava: ei, a minha alma está abatida, mas eu vou esperar em Deus. Sabe por quê? Porque eu ainda o louvarei, eu ainda vou retornar à casa de Deus, eu ainda vou servir ao meu mestre, eu ainda vou servir a Deus. Eu vejo isso um atento quando Pedro deixa de seguir a Jesus, logo à morte dele. Pedro volta para o barco, e eu imagino que quando ele volta o barco, ele lembra de Jesus, das duas pescas maravilhosas. Eu vejo os discípulos, eles estão tentando voltar para o caminho, mas tudo que a mente deles volta é para Jesus, é para o mestre. Tem gente tentando fugir da chamada de Deus, mas a mente só volta no mestre. E deixa eu te falar uma coisa, ei, por mais que a esperança pela visão do homem esteja perdida, deixa eu te falar, espera em Deus.
Espera em Deus, porque até mesmo depois da morte, Jesus estava na beira da praia esperando os discípulos para se reunir, para falar: ei, você pode ter perdido o que você tinha, mas deixa eu te falar uma coisa para você, ainda não acabou. Deus ainda tem projeto para a tua vida. Espera em Deus, espera em Deus, que você ainda louvará o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.